Me fale do ego, vaidade em excesso, narcisismo e a falta de humildade das pessoas em aceitarem serem adoradas e idolatradas como um Deus. O que vai acontecer com eles? Isso tudo, a vaidade, a prepotência, o orgulho, a distração aos fenômenos maiores, que são os fenômenos espirituais, tudo é consequência do materialismo. As criaturas nascem, acordam e dormem. E nem sequer imaginam que a morte vem. Por incrível que pareça, todos sabem que todos morrem, mas ninguém quer morrer, como se fosse possível adiar o fenômeno biológico da morte. Veja bem, agora, as criaturas foram seduzidas de tal maneira pelas artimanhas dos espíritos trevosos, dos arcondes, dos anjos do mal, dos espíritos vampirizadores e obsessores, que aproveitaram a presença desses espíritos que dirigem, na verdade, o mundo moderno e que plantaram uma regra que espero ver concretizada até o ano 2030, que nós cheguemos a uma conclusão de nos dissociarmos da realidade. E até ponto surgem coisas fantásticas. Fantásticas do ponto de vista negativo. Por exemplo, agora as criaturas humanas estão embebidas pelas bonecas crianças, né? E tem gente que sai no supermercado. Ontem nós observamos num shopping a presença de uma senhora jovem levando 2 carrinhos, 2 bonecas, essas bonecas reboque. E como se fossem crianças. Tem gente tentando marcar consulta no SUS para essas crianças, esses bonecos criança. É a perda da noção, porque isso é uma psicopatia séria. Quando você transfere a um boneco a capacidade humana, e cada pergunta, será que você tratou os seus filhos da mesma forma que está tratando essa boneca? Porque isso é uma transferência, do ponto de vista psiquiátrico, é uma transferência seríssima. Então, essa patologia, na verdade, ela está aparecendo em todos os lugares. A criatura humana está dentro dessas ilusões que a vida lhe mostra, como, por exemplo, ganhar dinheiro, comprar propriedade, comprar tudo que pode, como se um dia você não fosse deixar tudo isso na periferia do túmulo, e a pergunta que virá é o que trouxestes? E a pergunta, o que é que você trouxe? Você vai dizer, eu não trouxe nada, eu deixei tudo lá. E alguém vai lhe dizer, bom, então, infelizmente, o que você deixou não é mais seu, vai ser distribuído para os outros, e eu lamento que você não tenha trazido nada para investir e aproveitar deste outro lado da vida. O que é isso? Os dons espirituais, as verdades espirituais, o entendimento que o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo são toxinas da alma. Seria muito bom substituir isso pela bondade, pela caridade, pelo respeito, pelo amor ao próximo, pela contribuição à sociedade, pelo zelar das famílias, dos filhos, da pátria, da ordem, do progresso, porque essa história de que é moderno quebrar tudo, desrespeitar tudo, não é, isso não é modernidade, isso não é evolução, isso é uma perturbação. Quando nós desagregamos os valores morais, queremos colocá-los como fazendo parte de um processo evolutivo, nós estamos enfermos. E nada mais provável do que isso quando a morte vier, porque eles vão acordar de uma forma desastrosa do outro lado da vida. Porque eles tentaram não só enganar a si, como enganar a coletividade. Então, o ser humano está transferindo valores que lhe seriam natos no desenvolvimento do seu próprio espírito para coisas que ele quer transferir. Exemplo disso, essas bonecas e outras coisas mais que surgem como se fossem coisas extraordinárias.
quando nós temos valores esquecidos, crianças abandonadas, crianças estupradas, velhos assaltados, roubos por joias, por anéis, por cigarro, levando à morte. É a grande pergunta que se faz: como terminará isso tudo? A gente sabe como vai terminar. A justiça terrena não vai poder dar cabo disto, mas a justiça divina terá de dar. E você vai dizer, mas não haverá misericórdia para com essas criaturas? Haverá. Todos terão a misericórdia. Mas misericórdia não significa omissão. Misericórdia não significa dizer esquecimento de valores. A misericórdia está em respeitar o erro alheio, mas ensinar individualmente a coletividade que é preciso que nós vivamos em paz, nos respeitando, nos ajudando, construindo uma manhã a partir do hoje e entendendo que fora da caridade e do amor não há salvação, porque só o amor é que será a religião do futuro. Os espíritas têm uma grande oportunidade do conhecimento, mas simplesmente porque dizem que são espíritas não quer dizer absolutamente nada. Eles não vão receber nenhuma gratificação diferente do católico, do bom protestante, do bom evangélico, que esse cumpre as leis. Muitos saberão se enganar com rótulos. Muitos saberão se enganar com as ilusões. Muitos saberão se enganar com os aplausos enganosos. Mas aí o que nós vamos fazer? Esses programas de segunda-feira, ele tem um propósito extraordinário. Se você quiser aproveitar esse programa e trabalhar ele, faça em relação à sua coletividade, à sua família, aos seus amigos, converse com eles, deixe eles refletir, ninguém é dono da verdade, eles podem discordar, porque se eles discordarem, eles vão fazer a reflexão, e a reflexão vai trazer eles ao conhecimento, que é muito importante. Convide eles para fazer parte desse programa. Vamos aumentar a audiência, não só do programa, como da frequência da TV Chico Xavier, que é um instrumento extraordinário colocado todos os dias para você. É como eu disse no Lar Fabiano de Cristo, que vai completar 50 anos daqui a 2 meses, 3 meses. Se não existisse um mentor espiritual que deu para mim a semente, não sairia o Lar de Fabiano de Cristo. Se ele não designasse Otávio como precursor da obra, não teria o lar. Mas se eu, um ser físico, não tivesse aceito a semente dele para cumprir a minha programação espiritual, o lar não existiria. Os seres que comigo criaram depois o lar também não existiria. E ele é uma casa que beneficia milhares de criaturas por dia. Agora eu lhe pergunto, a TV Chico Xavier beneficia milhares de criaturas que estejam dispostos a ouvir. Vamos preservá-la, vamos incentivá-la, vamos, através do trabalho de cada um de formiguinha, fazer a nossa parte, para que nós possamos construir, na verdade, um mundo melhor, a começar desde já, porque o tempo é muito exíguo. A maioria das criaturas continua cochilando. A maioria das criaturas, no primeiro momento, se deixa envolver por uma vontade, mas passado algumas horas, e à volta do outro dia com as ilusões que a Terra oferece, se esquecem. E eu vou dizer com muita honestidade, com muita sinceridade e com muito amor no meu coração, esta é uma grande oportunidade que todos têm de crescer, evoluir e seguir o seu caminho. Agora, Jesus disse claro, se quiseres que eu te acompanhe, abre a janela da tua alma e eu estarei presente. Quer dizer, ele não vai entrar em quem não abrir a porta para o Cristo entrar. O bem não se faz à força. O bem é um sentimento que nasce de um pensamento construtivo e de uma vontade hercúlea de vencer o mal. Se você está disposto a isso, você terá, quando atravessar o fenômeno biológico da morte, uma racionalização desse fenômeno. Mas se você continuar iludido, seduzido, intoxicado por drogas, por bebidas, por fumo, por sexo doentio,
pela mentira, pela podridão, pelo poder econômico, será um desastre o seu reencarne. Porque, com todo respeito, você terá que enfrentar o que você plantou, você terá que viver de acordo com a sintonia que você colocou o seu próprio espírito. E se do seu espírito quem está ao seu lado são espíritos do mal, é eles que vão lhe receber. Mas se você deseja os espíritos do bem, está trabalhando pela melhoria, serão eles que vão lhe dar o certificado de alforria quando você atravessar os liames da morte física.